Tudo bem? Olá, como vamos? Como vocês estão? Quero agora aproveitar a tua companhia para a gente começar essa semana de trabalhos, dessas lives que eu estou sempre fazendo com bons convidados, com bons amigos, e chamar um grande amigo, meu amigo Agenor Granzotto, que vai falar a história da cerveja. Confesso eu que eu estou com um pouco de receio desse tema, afinal, quem me conhece sabe que eu não bebo cerveja, mas é uma ótima oportunidade para aprender. Tem muita coisa legal para a gente saber sobre a cerveja. Então vamos já chamar o nosso querido amigo Agenor Granzotto, do Cozinha 07. Sempre uma companhia com alto astral, começar não com aquela coisa de clima meio tenso, meio triste, nada. Vai ser bem legal esse papo, tenha certeza disso. Grande Agenor, que é estudante de culinária, tirei meus chinelos aqui, estudante de culinária, é uma pessoa muito agradável e uma ótima companhia. O Agenor Granzotto, ele vai falar com a gente agora sobre a história da cerveja. Eu peguei algumas coisas para ver sobre a história da cerveja, e aqui no meu humilde Instagram, né, o meu humilde e tal, não é nada tão chiquetoso, mas tenha certeza que o calor humano aqui é bem gostoso, bem agradável. E já convidei o nosso amigo Agenor, do Cozinha 07. Aqui estão a Jamile Werneck, o Eduardo Carbinato, Paula Guedes Canhone, a esposa do meu amigo Eduardo Canhone, ela também é minha amiga, já de uns 198 anos, os Chicletinhos e também o Cozinha 07. Estou esperando a Genor Granzotto para essa oportunidade aqui. Ó. Vamos ver o Genor aqui, o que aconteceu, que ele deu uma travada aí na história aí, a gente vai... Boa noite, vamos lá, vamos ver se o Genor vai falar comigo agora sim. Olha que Buenas, beleza. Como tudo vai? bem? Como Tô vai bem, e você? você? Eu vou Tô bem bem, também, rapaz. Tudo tomando bom. aquele café noturno, né? Com a minha canequinha Pois de é, lontra, né? que Bem beleza. bonitinha, né? Ela segurando uma estrela do mar, mas ela vai comê-la, porque as lontras comem estrelas do mar, coitadas. Muito bom. Achei que era minha homenagem. A lontra seria minha Lontras, homenagem, né? mas Quase isso, quase isso. quase. Ó, Agradeço. Aliás, hoje, eu vi uma foto de voz Messier, da é, época que o senhor era James Bond. Parabéns, viu? Dos anos cabeludo, né? 70. É, cabeludaço. Calça boca de seno. Boa. Bee Gees, né? Roupas platinadas, hein? Parabéns. Olha, só Gostou, você para gostou. fazer Matheus Pesotti chegar cedo, Estevão Bordion também, ó, o Eduardo Carbinato, os Chicletinhos, a minha irmã Renata e a Jamile Werneck. Ó, eu fiz E uma o Luiz pesquisa, Moreira também está com a gente aqui. eu fiz Meu uma querido, pesquisa de mercado hoje e a seda estava muito cara, então nós vamos rasgar papel hoje ao invés de rasgar seda um com o outro, certo? faz favor, isso Então é muito ficamos bom, assim. parabéns. Uma árvore a menos no mundo com esta seda rasgada. Não, mas era O- papel já utilizado. Reciclado, isso mesmo, muito bom. Ecologicamente correto esta live. Agenor, você é um Oi. muito beberrão de cerveja aí ou não? Olha, já fui mais, tá? Na minha juventude, confesso que dormi em vários bancos de praça devido a esse elixir chamado cerveja, né? Vários foguetes por aí. E realmente já tomei muita cerveja. Hoje não, mas né, eu dei uma diminuída na cerveja. E não consigo, assim, hoje me empapuça um pouco a cerveja, sabe? É um negócio que me dá uma meio empapuçada. Então, eu parti ou pro destilado ou pro vinho, né? Então, dá uma mudada. Ficou mais chiquetoso, né? Mas a cerveja virou chique também, né? Agora tem gourmet, É, tudo. sim, sim, a cerveja deu uma evoluída no Brasil, mas graças às cervejarias artesanais, né? Porque a cerveja comercial que a gente toma, assim, na minha opinião, é uma cerveja. A pessoa fala Heineken e tal. Na Holanda, os caras pegam Heineken para encher a cara, entendeu? Né? Então, assim, as cervejas comerciais, com exceção de algumas, né, alemãs e belgas, elas realmente são muito comuns, né? A gente fez uma degustação na faculdade com 5 marcas de cerveja nacionais para tentar identificar qual que era, né? Uhum.
ninguém acertou, tinha tudo o mesmo gosto, entendeu? É uma coisa horrorosa, né? Mas, E como é que você faz para fazer uma receita que vai cerveja, com cervejas não tão boas, na sua opinião? Ou você evita esse tipo de receita? a, a receita, uma receita culinária que vai cerveja, É, sim. você não vai conseguir dar muito sabor, né? Mas você, para o alimento, porque a cerveja Pilsen é uma cerveja mais fraca, assim, de sabores e tal, né? Então, também você não vai pegar uma cerveja boa e jogar lá na carne ou no frango, né? Você pode colocar no frango, você pode colocar na carne de frango, na carne bovina, no cabrito, no ovino. Você pode colocar para fazer deixar ela lá, pegando esse sabor de cerveja, marinando, né? É basicamente isso. A gente não fica utilizando cervejas caras. É igual o sagu, né? Sagu você faz com vinho porcaria. Que você fizer com vinho bom, fica uma droga. Entendeu? Então, a gente faz sagu com vinho comum. Né? Eu não sabia, mas sagu é uma comida da mamãe aqui. É uma comida que Dona Deuseli, uma sobremesa que Dona Deuseli fazia, saudades dela. E um detalhe importante que Agenor, eu tô com medo, rapaz, porque eu não bebo. Aqui estão mestres cervejeiros se acompanhando, né? O Aí Eduardo, é complicado, porque eu o também não Estevão sou um mestre Bourguignon. cervejeiro, né? Eu sou um estudante aí de, de gastronomia que gosta do assunto cerveja, mas não tem, assim, uma grande intimidade com o assunto. Não, você tem a certeza. Então, a próxima vez a gente vai falar de Coca-Cola. Acho que aí vai ser bom para os dois, né? Será bom para os dois. Aí chega uma pergunta para você aqui, ó. Duas perguntas aqui. Tá. O que você acha do caso Baker, cerveja contaminada? Como é que isso pode acontecer? Vou incrementar a pergunta. Você acha que teve alguma fraude aí que Cara, envolve funcionário e tal? O que você achou? é difícil falar, né, Serginho? Eu prefiro acreditar que houve uma falha catastrófica aí na produção, que devia ter algum vazamento, né? Não acho que alguém sabotaria, até porque para sabotar um tanque daquele de cerveja, pô, o cara ia ter que jogar um caminhão de cooler lá, né? Então, assim, eu acho que realmente foi um acidente infeliz, né? A gente sabe o que acontece. Teve o caso para você ter uma ideia, teve o caso do Todinho, né, que estava com soda cáustica, porque toda a tubulação de produção limpa com soda cáustica, e alguém não checou direito e foi soda cáustica pro Todinho. Então, assim, eu acho que foi um acidente, né? Um acidente infeliz, né? Que teve consequências desastrosas aí para quem acabou consumindo a cerveja, né? Eu não Muito bom. acredito não acredito em má fé. Bom, aqui as nossas lives têm sempre interação agradável das nossas queridas Lana e Paçoca também, não tem problema nenhum. E a Jamile perguntando aqui, para fazer um molho ferrugem, qual que é a melhor cerveja, o meu caro Agenor? Olha, pela coloração do molho, né? Eu acredito que uma cerveja mais puxada para as lager, não, para uma cerveja escura, né? Uma cerveja escura, uma cerveja mais alaranjada também, né? As Amber Ale, né? Eu acho que apesar dela ter um amargor, eu acho que pode entrar em pouca quantidade aí. Acho que fica legal. Agenor, vamos ao ponto. Vamos lá. Vamos Vamos como se fosse um motorista de ônibus. Ao ponto. ao Quero ponto. saber a história da cerveja. Eu vi, você me passou um documentário muito inteligente, muito bem produzido, como é praxe agora. Nos últimos 10, 15 anos, a televisão americana melhorou muito em termos de Muito, qualidade muito, de muito. documentários e por aí vai. É um documentário muito bem ilustrado, muito fácil, muito agradável da história da cerveja. Eu não vi inteiro, vou deixar para ver depois desse nosso papo, para justamente aprender com você, você também, como estudante de gastronomia, manja, sabe bastante. Mas aí estava me pegando, vendo o documentário, lembrando de Voz Me Ser. Um abraço para o meu amigo professor Edgar Falcão, também um grande de um cervejeiro.
O meu lá do Jalapão ainda, ele vai lá para o Jalapão tomando a sua bela breja. Porra, Eu estava vendo que, boa companhia, que a cerveja tem uma história muito rica, né? Então eu queria que tem, você discorresse como se fosse um tem. Enem, meu caro. Foi até para mim uma grande surpresa essa essa coisa da cerveja, né? Porque a gente sempre ouve falar do vinho, 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 né? O vinho teve a sua importância na história também, né? Óbvio. Mas a cerveja também teve uma importância muito grande. Na verdade, o que que acontece? Né? A cerveja, ela surgiu até antes da... A produção de cevada, né? Para a cerveja, surgiu até antes da produção de cevada para o pão, né? Tá. Então, o que que acontece? O que que aconteceu, né? Qual que é a teoria mais aceita? Né? Que os homens eram coletores, né, e caçadores e tal. E em algum momento, um pote desse com os grãos de cevada, né, aquela cevada selvagem, molhou. Né? E aquele pote se encheu de água e, e aquilo fermentou. Quando eles perceberam, aquela coisa estava fermentada, mas com um cheiro agradável. Né? Eles resolveram experimentar. Né? E, poxa, o negócio é bom, né? E tal, e vamos em frente. Então, acredita-se que o plantio de cevada, né, o cultivo de cevada, tenha se iniciado aí já nessa época, né? Eles deixaram a revolução agrícola, né, que eles chamam. Não é a Revolução Verde que aconteceu em 1904, depois no pós-guerra, é a Revolução Agrícola, né? Tá. Que a Revolução Verde é outra pegada. Mas na Revolução Agrícola, o ser humano percebeu que ele podia plantar, né? E plantando ele teria mais quantidade, né? E aí a coisa foi andando. E aí no Egito, por exemplo, os trabalhadores, né? Os que construíram as pirâmides e tal, eles eram pagos em cerveja, né? A cerveja era uma coisa assim, era nutritiva, porque não é igual essa cerveja que a gente tem hoje. Era uma graduação alcoólica baixinha, mas muito nutritiva. Né? Então ela servia como alimento, as crianças tomavam cerveja. Né? Uma cerveja aí com 0,5%, 1% de graduação alcoólica não é nada. Né? Então é igual o Biotônico Fontoura antigamente, que tinha álcool. Então, na verdade, houve essa introdução da civilização cerveja. Né? Isso fez com que a civilização fosse a descoberta da cerveja, na verdade, eu acho que meio que comparável à descoberta do fogo, tá? Porque o fogo foi muito importante para o ser humano, porque ele começou a consumir mais proteína, né? Existem teorias de que a nossa inteligência advém das proteínas, né, animais, porque desenvolveram mais a nossa capacidade cognitiva, aumentaram a quantidade de neurônios, né? A nossa caixa craniana aumentou, a nossa mandíbula, né? Minha caixa que a diga, né? Olha que caixa, que bela Que caixa. evolução da espécie, né? Que Evolução maravilha. da espécie humana, esse homem. Exato. Coisa de louco. E o boné que o diga, não entra. E aí? E aí a coisa vai indo, e a gente chega aí na Idade Média, né? E a gente tem um saneamento básico péssimo, né? Inclusive, só retornando aqui, no Egito, foi feito um pesquisador de uma universidade americana, estava fazendo uma pesquisa sobre as características de ossatura dos egípcios e tal. E ele encontrou traços de tetraciclina, que é um antibiótico. Sim. Né? Ele falou, mas como é que essa tetraciclina foi parar no osso de um egípcio, né, de, sei lá, 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e se não existia antibiótico? Então ele achou uma receita antiga, egípcia, e reproduziu essa receita na universidade e tinha lá traço de tetraciclina
na cerveja, né? Então, assim, ela servia como remédio também, né? É, a gente tem que pensar que a cerveja, a tetraciclina, um antibiótico, apareceu há 3.000 anos atrás dentro da cerveja, E né? quem ganhou o Nobel da Medicina foi o Alexander Fleming, né? Exato, o Fleming, 1948, por aí, né? aquele belo raparigo, ganhou aí o Mas há Nobel. 3.000 anos atrás acharam lá a tetraciclina, né? Acharam. Então, assim, os faraós, quando eram enterrados, eles perguntavam com quantos potes de cerveja ele queria ser enterrado para continuar a sua pós-vida etílica. Então, a cerveja foi muito importante para os egípcios, né? Estima-se, até aqui anotado, eu anotei aqui, ó, fiz questão de anotar, que na construção da pirâmide de Gizé foram consumidos, né, levando-se em consideração 4 litros por trabalhador dia, foram consumidos 875 milhões 904.704 litros de cerveja, né? Então, assim, é muita cerveja. Né? Tudo Muito. bem que demorava muito para se construir uma pirâmide, mas é muita cerveja. Né? Mas ninguém descobriu como é que construíram a pirâmide, mas descobriram que a cerveja era um dos pagamentos deles, né? Existem teorias, né? O Agenor, o Fábio está perguntando aqui que cerveja nunca falta ou nunca faltará na sua geladeira. Putz, cara, eu gosto das Amber Ale, tá? Eu gosto das cervejas um pouquinho mais fortes. Mas para o nosso clima é complicado, né? Nosso clima é quente, né? Essas cervejas são servidas com temperaturas um pouco mais altas. Então, assim, cara, as Pilsen mesmo, assim, para refrescar, né? Tá aquele calorão e tal, não sei o quê. Toma uma Pilsen mesmo, entendeu? Porque as cervejas um pouco mais encorpadas são difíceis de tomar no verão, né? Você não chega e faz uma churrascada com uma Amber Ale ou com uma Stout. Não dá. Né? Um capuz, gosta de desce, né? Desce, aquele calorão, aquela cerveja forte. Você fica... Estão Dá um tiro gostando. aí, rapaz. Dá um... Estão gostando do assunto. Então é a Lana, não é a paçoca, é a Lana. O mais agudo é a Lana. Mas não se importa, não se importa. Tá tudo. Nossa produção está resolvendo nesse momento com uma tonelada de petiscos. Muito bem. Pois não. E então, assim, uma cerveja que não pode faltar, que não falta na geladeira do brasileiro, né? A Pilsen, ou então uma de trigo, né? Uma de trigo leve aí, né? Das amarelas e tal. Mas nada mais que isso, assim, porque eu acho que no nosso calor, realmente fica difícil você tomar uma cerveja muito mais encorpada, né? O Fábio colocou aqui a Indian Pale Ale. Isso, que se, dessa forma Pale que você fala? Ale, Pale Ale dá pra tomar, é uma cerveja que dá pra tomar, mas também não é pra você tomar muito, né? Não. Dá uma segurada, né? O Agenor, segundo a mesma teoria, que os cálculos matemáticos vieram É, da cerveja. esse documentário, assim, tem umas coisas que, assim, óbvio que a matemática teve que surgir por outras razões também, né? Mas a cerveja tá lá, né? Tem lá o bloquinho de pedra lá, com tantos vasos de cerveja, tal, não sei o quê, vendi para fulano de tal e tal, não sei o quê. Era uma forma de controle, né? Eles tiveram que criar uma palavra para cerveja, né? Então, realmente, o vocabulário, com o passar dos anos, né, na civilização antiga, foi aumentando, né? Porque as descobertas foram... deve ter sido difícil, né, de nominar, né? Eu vou chamar isso aqui de... sei lá, entendeu? É uma coisa bizarra, né, se a gente for pensar, né? Você tem que dar nome às coisas que você vai descobrindo. Mas, na verdade, sim, ela teve uma participação nessa parte da contabilidade, na parte da matemática, na parte da escrita, né? Foi algo interessante aí na coisa toda. E aí a gente parte para a Idade Média, né? Onde uma criança de 6 anos tinha 50%, uma criança tinha a probabilidade de 50% de chegar aos 6 anos de idade, né?
Então, eu acho que a cerveja, na verdade, ela foi ajudou a salvar muita gente. Por quê? Vamos um pouquinho mais próximo, né? Não vamos na Idade Média. Se você for para Paraty, né, você vai ver que as calçadas são altas, né? E para você atravessar de um lado para o outro, tem uns blocos, né, no meio. Né? Então, para que era aquilo? Porque as pessoas jogavam os baldes de fezes e urina na rua. Né? Então, para não sujar as botas e os pés, as pessoas andavam em cima daquilo lá. Uhum. Na Idade Média, eu acredito que devia ser até um pouquinho pior. Né? A saúde era muito precária. A água não era potável. A gente tem aquela coisa de, nossa, na Idade Média os rios deviam ser limpos. Era nada, era um nojo, entendeu? Os rios eram podres, né? Onde tinha cidade perto era uma desgraceira. E aí, a cerveja, o que ela faz? Onde ela entra aí? Ela entra que no processo de produção da cerveja, as bactérias morrem. E aí teve um doutor, Brantford, o nome dele, ele fez um experimento que ele pegou água de um lago de patos, né, que tinha trilhões de coliformes fecais, né, a E. coli, que se tomar é ficar doente com certeza, e pode até morrer. E aí ele pegou essa água e fez um experimento na faculdade produzindo uma cerveja no laboratório. E aí quando eles terminaram o processo de produção, a cerveja estava pura, não tinha nenhuma bactéria. Impureza. É óbvio que naquela época eles não sabiam por quê, né? Eles não tinham nem ideia de que tinha bactéria, né? Porque bactéria quem descobriu foi o Fleming. Né? Então, quem viu pelo microscópio, acho que foi ele. E aí, eles não tinham nem noção do que tinha na água. A água é suja, simples, né? O que tem na água? Não sei, sujeira, né? Então, eu acho que, na verdade, houve as crianças tomavam cerveja nessa época também, né? Porque era considerado meio que um alimento, né? Ela era muito nutritiva, né? Diferente da cerveja de hoje, apesar de ter nutrientes na cerveja, era uma cerveja mais rústica, mais, né? Mais doce, talvez? Mais doce, talvez, até. Mas porque o lúpulo só entra lá na frente na produção da cerveja, né? Para conservar, né? Ô, E aí... Agenor, o Eduardo Carbinato está perguntando qual a melhor harmonização para aquela carne vermelha do churrasco. Putz, cara. O que você acha aí? Tem que ser uma cerveja... Para carne vermelha. eu acho que uma Amber Ale vai bem, uma de trigo vai bem, né? A cerveja é uma bebida assim, o paladar, né? É uma coisa muito peculiar, né? Muito, como é que eu vou dizer? Muito específica de cada pessoa, né? Mas eu acho que essas duas vão bem sim. O Fábio está colocando aqui a receita mais exótica com cerveja. Você tem alguma aí? Que você veja que é. Cara, não tenho, assim, de cabeça eu não vou saber falar, mas tem muita receita que vai cerveja, né? Sim. A cerveja, como você usar ela com uma marinada, ela é bem-vinda, né? Ela dá um sabor bem gostoso na comida, né? Não pode ser uma cerveja amarga, né? Porque senão vai amargar o alimento. Né? A Renata perguntando quem mais bebe cerveja no mundo? É o Brasil? Não. O Brasil não está nas melhores colocações de bebedor de cerveja. Eu andei dando uma pesquisada esses dias e achei a República Tcheca com 130 litros, depois Polônia e depois Alemanha. Alemanha em terceiro lugar. Eu achava que era Alemanha. Eu também achava. Eu também achava. Achava que era Alemanha. Por
época do Oktoberfest, né, aquela coisa toda e tal. Mas é que o alemão, na verdade, ele não tem essa coisa de ir pro bar beber, entendeu? Ele vai no supermercado, compra uma cerveja e vai embora para casa, tomar na casa dele, entendeu? Ele não é muito de socializar, né? Diferente da Inglaterra. A Inglaterra tem os pubs e tal, então... né, os pubs, inclusive, surgiram pela vontade da população em ter lugares que servissem uma cerveja de qualidade, né? Então, essa foi uma coisa que surgiram os pubs. Mas aí a gente tem, né, que você, por exemplo, na Idade Média, a Igreja Católica falava, ó, vai na missa que você ganha uma cerveja no final, beleza? Aí, lotava, né? Pá, dava briga para entrar na igreja, né? Então a igreja ganhou pra caramba, né? Os monges, os mosteiros ganharam muito dinheiro com cerveja, né? É uma coisa assim, indiretamente, né? A pessoa ia na igreja, dava o dízimo, né? E tomava uma breja, né? Então... chegava a confissão lá, padre, pequei, fui 2 vezes na fila, né? Pegava todo mundo louco, né? Então, isso aí é todo mundo muito louco. Era tipo uma rave, né? O cara, vamos pra rave, né? Então, O Pedro de Caçapava tá colocando aqui que já viu massa de pizza com cerveja. É mais exótico que isso? Tem gente que coloca, realmente. Tem gente que coloca, dá um saborzinho bacana na pizza. Pão de cerveja, né? Pois é. A Maju, sua filha, Irlanda, bebe muito cerveja? Eu achei que também estava entre os 3 aí. A Irlanda, se não me engano, acho que é o 7º ou 8º. Tá. E o Brasil, fica quando? Fica em qual posição aí do ranking? Eu acho que é... Não fica entre os 10? Não fica entre os 10. Não fica. Não fica. Os países frios consomem muita cerveja também, né? A gente acha que... Mas são cervejas diferentes, né? São cervejas mais pesadas, mais encorpadas do que a nossa. Né? São cervejas servidas com temperatura até mais alta do que a nossa. E o Fábio colocou se preferimos ultimamente poucas e boas cervejas, ou seja, qualidade acima de quantidade. Você acha que mudamos aí a regra, não? Tudo depende da capacidade financeira, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a grande parte da população ainda opta pela cerveja barata, porque a gente sabe que o Brasil tem uma condição de população, não são, assim, a minoria, né? Tem a condição de comprar uma boa cerveja, né? Uma cerveja artesanal, e as cervejas artesanais são mais caras porque devem ter uma qualidade melhor, né? Espera-se que tenha uma qualidade melhor de produção. E então eu acredito que sim, quem tem condição deve estar procurando uma cerveja melhor. Eu fixei uma pergunta aqui do Estevão Bordignon, vocês devem estar vendo aí. Quando o Sérgio beberá cerveja? Está aí a questão. O Agenor vai me convencer, certeza. O Agenor já me convenceu de muitas coisas. Certeza que após isso. Está fixado aqui. Juliana está rindo aqui, ó. Pois não, imagino. Eu vou fazer um brinde com ela também. O Agenor, na verdade eu peguei essa pergunta do Estevão para, como eu não bebo cerveja, mas observo muito ambiente, várias vezes eu fui em churrasco de amigos, e era aquele churrasco lá do kit, do quilinho, cada um tem um nome lá. Aí a pessoa levava a cerveja, levava o que comia, e geralmente a gente que levava umas cervejas que até eu que não bebo já sabia que era ruim já. Né? Mas pegava lá do freezer aquela boa, né? Isso faz parte da graça da história? Não, isso daí é coisa de churrasco mesmo, né? Você leva uma cerveja melhor, o cara vai lá na tua ao invés de pegar a dele, entendeu? Isso aí é fato. Né? Eu lembro da época da Malte 90, que era uma desgraça, né? E aí você levava uma Antártica, uma Skol, e aí, pá, né? Os caras iam aonde? Na Antártica e na Skol, né? Você queria na Malte 90? Ah, aqui, pergunta para você, né? Você chegava na hora do churrasco? Chegava, mas era a época que eu não namorava na Nayara. Ainda bem que ela não tá vendo. Assim. Era na época que eu não namorava na Nayara. Quando eu namorava, passei a namorar, o atraso foi... Aí eu virei um inglês às avessas, né? É verdade, mas agradeço. Ainda bem que a Nayara não está nos acompanhando nesse momento, senão a cobra vai fumar. A Renata perguntando, chopp e cerveja, quais são as diferenças?
Então, diferença chopp e cerveja. A diferença básica é essa. O chopp a cerveja é pasteurizada para aguentar mais tempo, né? Não existe diferença além dessa, né? A pasteurização. Não tem diferença a respeito disso. E qual que é a temperatura ideal para consumo? Então, tem uma tabelinha aqui adaptada, né, ao gosto do brasileiro, né? Então vamos lá, ó. Uma cerveja muito gelada, tem gente que gosta de cerveja trincando de gelada, mas depende da cerveja, você não consegue sentir o aroma, você não consegue sentir o sabor da cerveja, porque o excesso de frio causa esse tipo de coisa, além de reumatismo, gripe e resfriado. Então, a gente tem uma cerveja muito gelada, que são as Pilsen, né? Entre 0 e 4 graus, né? Uma bem gelada, essa é uma muito gelada, tá? Uma bem gelada de 5 a 7. Que cerveja? De trigo clara, né? As cervejas de trigo claras. Aí a gente vai para uma gelada, né? Quando o cara fala assim, vamos tomar uma gelada? Não, não vai, porque vai estar, pro gosto do brasileiro, vai estar quente. Tem que ser muito gelada. Então a gelada vai de 8 a 12. E aí entram as lagers escuras, as Pale Ale, Amber Ale, tal, que são cervejas mais encorpadas, com uma graduação alcoólica um pouco mais alta. E aí a temperatura de adega, né, que a gente fala, que é de 13 a 15, que são as Strong Ales e as Stouts, né? Então, Ô, assim, Genor, você não, pedir pois um não. pint, se você pedir um pint de cerveja na Inglaterra, Não vai servir, não vai pro prestar. gosto do brasileiro não vai dar certo, porque ela vem meio quente mesmo. Genor, uma perguntinha básica aqui. Chegaremos um tempo em que iremos em locais tocando um piano bar, tocando lá Moça do Corpo Dourado, do Sol de Ipanema, sabe aquela coisa assim, Sei, sei. meio bossa, né? Não, Bossa, bossa, não falei bossa, outra palavra com B, bossa. bossa. Aí a gente vai chegar num ponto em que nós olharemos à mesa do lado um rapaz, um gazebo, olhando o copo de cerveja contra a luz a lá vinho. Chegaremos nesse nível de nutelice com a cerveja, não? Olha, não sei te dizer, entendeu? Porque assim, são características diferentes, né, do vinho para a cerveja, né? Mas pode ser, tudo é possível, né? Tudo é, tudo é Tudo é possível, válido. tudo é válido, né? Será uma coisa meio Nutella, mas enfim, ó, aproveitando a pergunta minha que foi Nutella, o Natan incrementa com. Tem surgido umas cervejas artesanais com sabores meio exóticos, como café, chocolate. Isso é uma tendência, Genor? As cervejas artesanais, elas podem trabalhar isso, né? Elas têm Sim. condição de trabalhar isso, porque é uma produção mais limitada. Eles têm como fazer um teste mais controlado, né? Eu acho. Existem cervejas de framboesa, que parece que você está comendo um chiclete mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que não é que seja uma tendência, mas são novas descobertas ali dentro da cerveja, né? Dentro do cervejeiro. Eu já tomei cerveja, por exemplo, com alecrim, com sabor de alecrim. Não gostei, falar a verdade, não gostei, né? Achei muito, assim, estranho o sabor, né? Agora, uma coisa que dá sabor à cerveja, que é o que dá sabor e conserva a cerveja, é o lúpulo, né? O lúpulo, ele é importante no amargor da cerveja. Para você ter uma ideia, na faculdade nós experimentamos, né? Tanto o malte, né? Uhum. A cevada, quanto o lúpulo. E assim, lúpulo em pó. Cara, eu peguei assim a ponta, eu molhei a ponta de um garfo assim na água e coloquei na boca. O professor falou, não ponha muito, porque você pode morrer. Porque é muito amargo. Você sabe aquele negócio assim, morreu de amargura? É Sim. isso, entendeu? Você morre sufocado. E aí, eu peguei uma gotinha, assim, um tequinho assim do lúpulo e coloquei na língua. Cara do céu.
aquilo seca a boca na hora, entendeu? Dá uma secura, você começa a tossir, 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 tossir. Se você comer uma colher, você morre, entendeu? É morte mesmo, não é brincadeira, né? Sim. Então tem É que tomar muito exagero, né? cuidado. Não é exagero, não é assim, morre de amargura, né? Morre de amargor, né? Uhum. Então, assim, o lúpulo, ele na verdade ele é um parente distante, né, da cannabis, né? Então acredita-se que tem aí nessa coisa da cerveja também, do bêbado, tal, não sei o que, tem alguma coisa que o lúpulo solte alguma substância aí que né, deixa a pessoa mais solta e tal. O Fábio falou colorado com laranja, o Natan, um pinte de Guinness hoje cairia bem. Pinte, isso? É assim que se Sim, fala? Se exato. eu estiver lendo errado, desculpe aí a nossa falha. O André Lomonitz colocou, tem muito a ver com a torra do malte, a questão do café, sendo cervejas mais escuras, Sim, né? sim. E o Nico Conrado complementa que esses sabores são de origem belga, uma escola muito antiga. Dizem aí que os belgas fazem uma cerveja de preciosa qualidade, né? Nicolas, amigo meu da faculdade, grande coqueteleiro, tá? Legal. Aqui de Rio Claro, um cara ponta firme pra caramba. O Nicolas poderá lembrar, responder se uma vez eu ouvi falar sobre o Dry Martini, né, a bebida do 007, de que você só pode pegar azeitona, né, comer azeitona, se você terminar o drink, né, e sem bambuzinho, a azeitona sem frescura, né. A Jamile perguntando, qual cerveja para acompanhar um brigadeiro meio amargo, ou um chocolate em barra, ou um fundi, por exemplo? Cara, tem as cervejas aí que tem sabor de fruta, né? São Sim. cervejas interessantes para são cervejas mais doces, né? Ou então você pode optar por uma amarga também para contrapor o doce, né? Aí vai de gosto, né? Uma cerveja, né, uma Amber Ale, não sei. Eu particularmente não gosto do sabor amargo, tá? Eu sou mais pro doce, né? Então eu acho que uma frutada aí cai bem. Vou pegar depois uma cerveja para nós dois aqui, ó. Ó, esse aí, ó. Eu vou deixar aqui do ladinho para você, ó, tá derretendo. Maravilha, sei que você gosta. Peguei, isso aqui é aquela da promoção dos anos 80. Se eu beber aqui, eu vou morrer, mas enfim, só peguei para você. O Natan colocando, quando se estuda cerveja, fica difícil consumir as clássicas Pilsens vendidas no Brasil, o Agenor? Olha, é o que eu falei no começo. Nós fizemos e o Nicolas está de prova, né? Nós fizemos aí uma degustação às cegas aí de 5 marcas de cervejas famosas brasileiras fabricadas no Brasil Uhum. e todas tinham praticamente o mesmo gosto, entendeu? O mesmo sabor, né? A cerveja, na verdade, no Brasil virou meio que um oba-oba, né? Nas grandes produções, né? Nas produções industriais, em escala industrial. Eu acho que o interesse, e é óbvio que a indústria quer faturar, né? A indústria quer lucro, né? E a ameaça a Ambev perdeu um baita mercado para Coca-Cola, né? Em questão de cerveja, né? E aí as duas acabaram perdendo também para aí, o Nicolas está falando aí, ó. Stout vai muito bem. É o que eu falei, Para eu não gosto combinar de com doce, amargo, né? né? Eu Sim. gosto de doce com doce, eu não gosto muito de coisa doce com amargo, não. Tá. E aí elas perderam também mercado para cervejarias artesanais, né? Eu acho que o preço é uma competição meio desonesta, né? Porque as cervejarias grandes elas conseguem diluir os impostos e o custo no volume, né? E as pequenas cervejarias não conseguem fazer isso, entendeu? Elas sofrem muito com a questão da carga tributária. Eu vou convidar o Nico aqui, o Nico, se estiver online aqui com a gente, para a gente falar em alguma oportunidade que ele É puder, uma que tiver boa. uma agenda, para falar de drinks. Tem muitas histórias legais dos drinks da época da lei seca nos Estados Unidos. Isso, é muito bom Tem isso aí. Isso muita aí é coisa muito legal. legal que a gente pode falar e eu quero convidar o Nico aqui, a gente combinar, depois a Genor, se puder, passa o contato do Nico Passo, para nós passo. aqui. É um E cara a bem bacana. Renata, ele parece ser bacana. A Renata perguntando qual cerveja mais leve que podemos pedir para o Serginho provar. Skol.
Olha, não, vamos pedir Um rabo de galo. Putz, eu não quero falar o nome, né? Porque é chato você ficar falando o nome, né? Mas vamos pedir essas mouse beer, né? Que Ah, é é? um 2% aí de álcool. Ou então pede uma zero logo, entendeu? Zero álcool, que deve ter Tá bom. 0,0 alguma coisa, que aí Se você, você. você acha que eu vou chorar, né? Você acha que eu vou Eu acho que chorar? Tá? eu acho que você vai ter um impacto psicológico muito grande. Tenho medo das minhas reações. Já falei para Juliana, já ela deu muita risada, ela que não deve lembrar. Em alguma mesa aí que a gente estava, eu falei para Juliana, Juliana, ou eu vou ficar assim ou eu vou ficar assado se eu encher a lata, viu? Né? Sei lá. O Natan está colocando aqui sobre o Nico, né? Você falou sobre o seu amigo bartender, Agenor. Existem coquetéis à base de cerveja? Tem sim. Tem o hidromel também, né? Que também se usa muito, né? Eu tomei um hidromel que, puta, lembrava pra caramba cerveja, né? Lembrava também pão. Mas Uhum. dá pra fazer sim, claro que dá. E o Natan tá colocando aqui, o Nico, super top, obrigado pelo convite. Vamos marcar assim. Apesar de não beber, eu acho muito legal essa área de drinks, tá? Eu acho bem bacana mesmo. E agora virou modinha aí em casamento o Moscow Mule, né? Se o Estevam tiver aí, a Carla vai lembrar que é cerimonialista também. Aliás, o casamento dele teve, a Nayara tomou mesmo, ainda aproveitando que a Nayara não está aqui, né? Enfim, eu que eu sou um bom Uber, né? Contrate os meus serviços. Encha a É, lata e Serginho leva para casa. O Serginho vai despirocar depois dos 40. Eu já estou com 41, já é a hora certa aqui mesmo. Já tá aqui o Natan colocando. Um mestre cervejeiro estuda o quê? Gastronomia ou química, o Agenor? A Renata então, pergunta. ele pode estudar, assim, normalmente, o que que acontece, né? Existem cursos de mestres cervejeiros na Alemanha, tá? Que são muito conhecidos. Mas, assim, o que que acontece? Na Alemanha, né, que são os mais procurados, peraí, deixa eu mudar aqui esse negócio aqui. Existem graduações, né? Graduações diferentes para o curso de cervejeiro. Então você tem o Braumeister, que é de 1 a 2 anos, né? O Diplom Braumeister, 3 anos. E o Diplom Brewing Engineer, 5 anos. Então, normalmente as pessoas que têm interesse na cerveja, elas acabam saindo de uma faculdade de engenharia de produção, né? E acabam fazendo um curso de cervejeiro, né? De mestre cervejeiro. Né? Então, exige muito estudo, né? Muito empenho. Né? As pessoas às vezes acham que é uma coisa fácil, não é. Para você ganhar nome no mercado como mestre cervejeiro ou como sommelier, né? Que é o cara que vai conhecer a cerveja. Porque tem assim, tem uma infinidade de tipos de cerveja. É uma infinidade, é uma coisa louca. E cada uma tem uma característica. Então, tem que ser um estudioso, entendeu? Para O cara saber tem que bem. ter realmente para saber bem e saber o que está fazendo, né? Então, a engenharia de produção ajuda muito nessa coisa, né? De saber a produção da cerveja. Quando ele faz a engenharia de produção, ele vai para uma especialização em engenharia de produção de cerveja, entendeu? Aí ele pode fazer um Braumeister ou um Diplom Braumeister e se especializar nisso, sendo que ele já tem o curso superior, né, nessa área. Mas não é necessário um curso superior, exige muito estudo, isso sim. Né? Muito estudo, muito empenho. E ter um bom paladar e um bom olfato. Né? O Dr. Stefan Tinney, que era especialista no Egito, né? Egiptólogo, né? Nessas Egiptólogo. lives eu aprendi o egiptólogo e o quiro, não é nem quiroprático, daqui a pouco eu vou pegar o nome aqui do cidadão que curte, que entende de morcego, enfim. O Dr. Stephen Tinney, especialista em fatos remotos, diz que a invenção da escrita foi para gravar a produção e distribuição da cerveja. Essa eu não É, sabia, não. eu acho um pouco exagerado, mas Também. né, porque deve ter tido outra coisa que os caras precisavam escrever e contar antes, né? Pô, não é possível. mas,
Mas que ela teve uma participação nisso tudo, teve, né? Aham. Tem, provavelmente. O Natan perguntando se você consegue tomar uma cerveja sem analisar os aspectos técnicos. Tem uma chave para desligar o conhecimento todo, Agenor? Como é também Cara, na culinária. Vou aproveitar na é, culinária com você. Tem eu alguma não chave que sou. você desliga? Eu vou falar para você assim, cara. Eu não sou um cara muito conhecedor de cerveja, tá? Mas eu gosto mais de vinho. O meu lado vai mais pro vinho. Mas, assim, é muito difícil você desligar a chave. Quando você começa a fazer um curso de gastronomia, você começa a ficar muito crítico. Você fica muito chato. Né? Aí o já fica muito chato, fica chato pra caralho. A voz da direção aí foi muito oportuna. Parabéns. Então, assim, cara, você fica muito apegado às técnicas, né? Você vê se o prato foi bem executado, né? Se o prato combina o que o cara colocou naquele prato, se as coisas estão conversando entre si ali, entendeu? É meio maluco isso, né? É difícil desligar essa chave, entendeu? O Nicolas sabe disso. O Nicolas é um cara perfeccionista pra caramba. Eu admiro isso nele. É um cara que corre atrás da perfeição, né? E assim, tá certo. Eu acho que quando a gente paga por algo, né? Você paga um alimento, paga uma bebida, você quer comer aquilo que está escrito, que está no cardápio, né? O que está no rótulo de um vinho, o que está no rótulo de uma cerveja, né? Uhum. Então, assim, realmente é complicado você desligar a chave, mas às vezes a gente desliga, né? Difícil, mas às vezes a gente acaba desligando. Quer dizer que Nunca Mais um Pão com Mortadela da Juliana foi encarado da mesma forma como uma obra de arte culinária, né? Não, dá para fazer um bom. Que eu posso fazer por ele. Dá para fazer um bom. Dá para fazer um bom pão com mortadela. Eu adoro mortadela, entendeu? A questão é qual mortadela, Pois entendeu? é. Qual Né? pão? Qual pão, né? Exato. Exato. Você deu uma frescurada, mas enfim, tá bom. Tá ruim, mas tá bom, como eu Tá ruim, diria, mas né? tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu aqui peguei uma frase. Você sabe quem é o Benjamin Franklin, né? Veja bem. Benjamin Franklin foi diplomata, inventor, foi um dos líderes da Revolução Americana. Ele colocou uma frase que eu achei muito bacana. Eu peguei uma frase aqui, eu achei a mais legal a dele, né? Cerveja é a prova que Deus nos ama e nos quer ver felizes. Também. A Revolução Americana, né? A revolta americana contra os ingleses foi feita em tavernas, né? Foi conversada, a conspiração foi dentro das tavernas americanas, né? Então os caras enchiam a cara lá, falavam, agora lá, vamos botar fogo naquele navio lá e tal. Pá, botaram fogo no navio cheio de chá lá, pronto. Ferrou tudo, entendeu? Então, bêbado é uma desgraça, né? Bêbado, quando põe uma coisa na cabeça, meu filho, não tira. É dureza, é dureza. Qual que é o papel da espuma na cerveja? Então, a espuma tem um papel, tem gente que gosta, a Juliana aqui falou encher o saco, mas não é. A cerveja, a espuma tem um papel fundamental na cerveja. A espuma, ela mantém o aroma, né, mantém o sabor da cerveja e mantém a temperatura, né? E uma boa espuma significa que você tem uma boa cerveja, né? Então, a espuma é o gás carbônico, né, que sobe ali. Então, o que acontece? Quando você tem um copo que está sujo já, né, que está contaminado já com gordura, está comendo com batatinha, está comendo aquela linguiça lá, e o copo fica tudo engordurado por dentro, você já não consegue manter uma espuma decente no copo, entendeu? Então, a bebida vai esquentar mais rápido. É lógico que esse calor nosso europeu de 40 graus, né, que faz por aqui, é um clima bem ameno, né, para manter uma cerveja bem gelada num copo, né? Você tem que tomar rápido, senão você vai tomar uma cerveja extremamente quente para o nosso clima. Mas a função da espuma é essa, né? Quando o cara fala assim, não, eu quero sem colarinho, nossa, velho. Aí você pega um cara que é cervejeiro mesmo, o cara quer esgoelar o cara, entendeu? Fala assim, Matar, nossa, né? quer Falavam matar. que quem bebia sem colarinho, sem espuma, era egoísta, né? Numa mesa de bar, né? Entendeu? Então, assim, é uma coisa. É chato você chegar e falar assim, eu quero sem colarinho. Pô, puta coisa. E é o que dá cremosidade, né? Na hora que você toma a cerveja, aquela espuma vem junto, né? E ela dá
aquela cremosidade para o líquido também, né? Então, a espuma tem uma função muito importante dentro da cerveja. Aqui pegando uma informação aqui, algumas informações importantes, o Estevam faz um pertinente comentário. Até porque, Agenor, ninguém se revolta tomando chá. Né? Exatamente, entendeu? Exatamente. As velhinhas tomando chá às 5 da tarde, né? Vamos tocar fogo no caminhão de cerveja. Não vai rolar, entendeu? Ai. O cara tomando cerveja que vai tocar fogo no barco, entendeu? A Juliana está acompanhando você aí ao fundo aí, né? Ela tá aqui, próxima aqui. Então, duas para ela aqui. Uma do Nico Conrado falando que tá rachando o bico com a esposa da Genor. E a segunda, que é o Natan colocando que ainda este ano vai ter Serginho mais cerveja mais maconha. Pô, olha onde o cara vai, né? Ainda este ano, pô, é uma informação preciosa, né? Faremos uma live com essas três coisas. Faremos uma live com esse triunvirato. O Cadu perguntando aqui, a Bruna colocando, quero presenciar o Sérgio beber. Tem uma lista aí de algumas pessoas que querem me ver bebendo. Tem. Eu aceito. Pode fazer uma live. Pode fazer Vamos fazer uma live. Mas eu quero fazer uma sem celular, sem nada. Bateria lá fora, essas coisas. E o Eduardo perguntando, é verdade que a cerveja com colarinho não deixa aquela sensação de estar cheio? Olha, eu acho que é um pouco mais psicológico aí que entra na parada, né? Porque assim, cerveja, eu sou um cara assim que eu incho muito com cerveja, né? Fica uma melancia, vira uma porpeta, entendeu? Uma polpeta com cerveja. Não era assim, mas a gente vai ficando velho, né? 50 anos de idade, a gente né, chega num ponto que o organismo já fala, ó, chega, né? Vamos lembrar de você com aquela foto Bidiz lá que o senhor postou. Exato. Melhor assim. Melhores tempos aqui. Bons tempos. E o Natan perguntando, e a polêmica, cerveja ou maconha, qual é a porta para as drogas, Genor? Agora pegou pesado que tem. Então, eu acho o seguinte, a gente tem hoje drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Eu acho que, na verdade, esse negócio de maconha ou cerveja, ou se a maconha leva para isso ou leva para aquele outro, eu acho que depende muito da cabeça da pessoa, né? É óbvio que se a pessoa tiver uma tendência, né, a ser um drogadicto, né? Ela, ou será. É a mesma coisa que o alcoólatra, né? Então, assim, eu não sou um cara preconceituoso, entendeu? Eu acho que, óbvio, a bebida é uma droga lícita, mas é uma droga, né? Se a pessoa não fizer um bom uso da bebida, ela faz um monte de cagada, né? Esse é fato. A grande diferença é que é o grau do que isso vai atrapalhar a vida social da pessoa e a vida produtiva, né? O alcoolismo é terrível, né? O usuário de droga, de cocaína, de crack e tal, etc. E aí vai uma série de outras drogas, também é uma coisa complicada para a vida social da pessoa e a vida, né, de trabalho, né? O cigarro não. O cigarro você só percebe quando você está fudido mesmo, né? Morreu de câncer, né? Então, tá no bico do corpo. O Natan acaba de te adicionar no Instagram, viu? Para você vê-lo lá, após essa resposta aí, já acabou de te adicionar. Faz diferença beber na garrafa ou no copo ou não? Cara, assim, se for uma cerveja que você pagou, sei lá, 5 pila, uma long neck, você vai tomar no bico, né? Entendeu? Agora, se é uma cerveja que você vai degustar a cerveja, porque as cervejas artesanais que são mais bem produzidas, que tem um método de produção mais elaborado e tal, um sabor mais diferenciado, vamos dizer assim, essa aí você vai colocar num copo, você não vai encher a cara com uma cerveja de 50 pau, 20 pau a garrafa, né? Entendeu? Então você vai degustar no copo e tal. Agora cerveja mais barata, de latinha tal, você vai no bico mesmo, entendeu? E que se dane. Né? O importante é ser feliz, porque isso é uma coisa a mais para segurar, né? Então, pois é. Então você vai na garrafa, meu. Bêbado tendo essas coisas, entendeu? Eu, quando eu bebi, era uma coisa mesmo para segurar, vamos tomar no bico mesmo.
entendeu? Tomar no Se bico, cair, quebra acabou. só a garrafa. Pronto, acabou. Ô, Genor, eu quero acreditar que no seu casamento, na hora que eu estava indo embora, e até Sim. hoje tem o guarda-chuva do seu Ah, casório, e com a Juliana, que você me deu um abraço falando, cara, eu amo você, que você estava são nesta hora. Eu eu quero acho crer. que eu acho que estava. Eu acho que estava são ainda já, Ou né? a Eu já gente tinha. preparava a live para cerveja, alguma coisa assim. Alguma coisa desse tipo. Alguma coisa. Mas me lembro, aliás, um grande abraço, parabéns. Quando acabar tudo isso aí, vamos nos abraçar. Vamos fazer uma live aí na sua Abraçando um ao cozinha outro. industrial. Nos abraçarem e vou beber cerveja na sua frente. Pronto, acredito que você não Exatamente. vá filmarem. Exatamente. Acredito que não estava ação, não. A Maju está É, colocando. pode ser. Não tinha um são, tinha, Maju. O É, único. o Serginho estava O único. invicto, Eu intacto. estava intacto. O bafômetro podia zerar para mim, estava tranquilo. Como é feita a puro malte? O que, que não tem? Na verdade, a puro malte é garantia de que ela seja 100% malte. Só isso. Né? Não vai ter outro aditivo, como milho e etc. Ela tem que ser 100% malte. E o Gabriel está colocando no grupo Rio Claro, Serginho, quando beber a cerveja, acabará o universo. Beberei cerveja caso isso seja a razão pela qual o coronavírus vai embora. Eu vou beber mesmo. Exato. Pronto. Essa é uma boa. E a Maju colocando o único. Prazer, viu, Maju? O único mesmo. Zero álcool. Mas o que eu comi lá, não tenha dúvida, hein? Fico bêbado de comida, o Natan colocando. Isso aí não tenha dúvida. Genor, eu quero agradecer, sempre uma alegria. Acho Eu que que agradeço. foi muito oportuno a gente começar a semana com você. Você é uma pessoa que gosto muito, você sabe disso. Juliana também, aí no backstage, aí é uma pessoa que nós gostamos muito, eu, Nayara, todo Vamos mundo que rasgar mais conhece uma sabe. seda aí. Rasga cedo aí. Rasga cedo. Falando em rasgar cedo, o Natan vai se empolgar um pouco, mas é, faz favor, se controle, Natan. Mas eu quero te agradecer, muito obrigado. Eu acho que para todos nós aqui, principalmente Aí, Natan tá para pedindo mais meia hora lá. mais meia hora, só para rasgar cedo, né, digamos. Quero te agradecer. Acho que cada um de nós aprendeu bastante com o tema cerveja e um tema que, apesar de não beber, reconheço que é um tema muito agradável para a maioria massacrante das pessoas. Quero te agradecer e muito pela sua gentileza, desejar uma ótima semana para você e Eu que agradeço. parabéns. Para quem não bebe cerveja e curte Coca-Cola, você entende muito de cerveja. Parabéns mesmo. Eu já bebi muita cerveja. Eu já falei para você que assim, eu já cheguei a um ponto na minha vida que eu tomei algo, isso eu não esqueço. Eu fui num barzinho, eu morava em Santos ainda, no alto dos meus 18, 19 anos, mais ou menos. Eu e meu amigo Tico, foi tipo 28 chopes, mais ou menos. A gente saiu de lá, foi para um boteco aí, num restaurante de beira-praia, assim, beira-mar, né? Chegamos lá, tomamos mais umas 4. E aí, finalmente de tudo, fomos no Pink Panther, que era uma boate de striptease em Santos. Entretenimento lúdico. Porque você entrava lá e ganhava uma dose de uísque daquele, nem paraguaio era, entendeu? Então, assim, eu tomei muita cerveja e muito chopp quando era mais novo. Mas hoje eu dei uma segurada. Hoje qualquer 3 litros de chopp eu já fico bêbado já. Qualquer três. Só 3. Ó, Obrigado, viu, Genor? Um abração para você, grande beijo para imagina, vocês aí. eu que agradeço. Um grande abraço, um abraço a todos aí. Depois eu te passo o contato do Nicolas. Valeu, boa, quero falar com ele sim. E Valeu. amanhã, o Agenor, você vai gostar amanhã, porque amanhã a live vai ser com a doutora Suzy, infectologista, Legal. e cada dia que passa as coisas do coronavírus vem mudando bastante. Então amanhã ela vai trazer, ela é uma autoridade no assunto, infectologista, muito estudada, ela vai depurar aí o assunto do coronavírus. Por isso hoje foi muito oportuna a sua presença para dar aquela coisa agradável durante a semana aí nas lives. E na quarta-feira eu vou falar com o Renan, Aguiar Teixeira, que está na cidade de Chicago,
e vai falar sobre tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser bem interessante para a gente entender também todo esse rolo. A Maju Obrigado, tá lá na Agenor. Irlanda. A Maju tá na Irlanda, se você quiser também fazer alguma coisa. Opa, também quero sim. Um abração para ela, para vocês todos aí. Tchau, tchau. Até mais. Encerro aqui. Boa noite de segunda para vocês. Acho que começamos muito bem a semana com esse homem, o nosso querido Agenor Granzotto. Até mais. Tchau, tchau.